Eu estava pensando esses dias e queria ver o que os irmãos acham disso, né? Às vezes a gente fica doente em casa sem poder sair, ou então fica doente em algum lugar e com medo de que alguma coisa mais séria possa acontecer. Aí a gente começa a clamar: Senhor, se eu ficar bom, eu prometo fazer isso, isso e isso. Se o Senhor me tirar dessa, não é só com doença, mas principalmente doente. Ah, Senhor, quando eu sair daqui, eu vou ser um servo fiel. Vou falar de Ti para todo mundo que eu encontrar. E às vezes ele faz isso no primeiro dia, depois ele esquece. Agora, eu estava pensando numa pessoa assim, vamos imaginar, isso já aconteceu, uma pessoa morrer e depois ele ressuscitar. Não estou dizendo lá na Bíblia, não, estou dizendo aqui, a pessoa morrer e tal, e depois morreu. Rapaz, já estavam preparando o velório e o camarada ressuscita. Ou a camarada, né? Aí começa a imaginar o que essa pessoa, sabendo que ela morreu, e você morreu, morreu, passou tantas horas morto. O que ele pensaria, o que ele faria da vida? Eu comecei a pensar sobre isso. E aí Deus me levou numa passagem onde uma pessoa morreu e ficou quase podre, 4 dias. Esse moço era o Lázaro. E aí Jesus vem e ressuscita Lázaro. Eu queria conversar com os irmãos nessa noite acerca da segunda vida de Lázaro. A primeira é aquela que ele nasceu, viveu, conheceu Jesus, bateu papo, Jesus ia muito à casa dele, ele morre e volta depois de 4 dias. Eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, para nós fazermos uma comparação com a nossa vida espiritual. Amém? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido, eu quero nesta noite, mais uma vez, pedir que o Senhor fale através de mim, para o teu povo, para mim, para nós que estamos ouvindo a tua palavra. Aquilo que o Senhor esboçou, o Senhor mesmo tem liberdade de alterar. E nós estamos aqui com os ouvidos atentos à tua voz. Fala conosco aquilo que interessa, aquilo que tem propósito, aquilo que o Senhor quer comunicar, aquilo que o Senhor quer avivar em nós. Nós estamos prontos para isso, em nome de Jesus. Amém. Eu estou chamando essa mensagem de a segunda vida. E eu comecei a pensar, eu me transportei lá para os dias de Lázaro, e comecei a conjecturar, e comecei a imaginar. Eu gosto disso. E se assim, se acontecesse isso, como é que foi isso? E eu preparei aqui algumas coisas que eu imagino que possa ter acontecido, e queria que nós todos, eu e todos nós, fizéssemos uma comparação com o nosso nascer de novo, o nosso morrer, o nosso nascer de novo. Eu confesso aos irmãos que eu nunca ouvi ninguém pregar dessa forma aqui, mas muita gente já deve ter pregado, só que eu não vi. É a primeira vez que Deus me fala isso, e alguma coisa Deus está falando à sua igreja, porque eu fui olhar as mensagens que a igreja tem pregado nesses últimos dias, e elas têm conexão. Deus tem falado sobre compromisso, sobre vida no altar, sobre nascer de novo, sobre responsabilidade, sobre viver uma vida, porque é isso que interessa. Mas eu quero que os irmãos possam perceber qual é o interesse de Jesus nisso tudo. Por que Jesus frisa, por que Jesus fala bastante sobre o nascer de novo, nascer do alto? Por que Jesus dá tanta ênfase a uma vida eterna? Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas esse episódio de Lázaro, a morte dele, a ida de Jesus para ressuscitá-lo,
É um ato bem profético. Jesus usa aqui alguns versículos que Jesus fala, alguns pontos, ele aponta para o que seria, o que será, né? Para o que seria depois da morte dele, Jesus, e a ressurreição dele, e o que será quando ele voltar para buscar a sua igreja. O que será da nossa vida que recebemos Jesus como Senhor e Salvador? É uma vida normal? É natural? Houve alguma mudança? Não, eu continuo trabalhando, eu continuo viajando, eu continuo servindo, eu continuo fazendo isso, aquilo. Não, a vida não pode ser normal. Tem alguma coisa que precisa ser diferente. Ou seja, tudo precisa ser diferente, embora não deixemos de fazer todas essas coisas. Então, Jesus chama a atenção, nós vamos citar um ou outro ponto aqui, que os irmãos vão perceber que Jesus está falando, quando pergunta a ele dá uma indireta, ele fala por analogia, ele faz uma analogia com fatos espirituais, com vida espiritual, com nascer de novo, com morte eterna. Ele faz separação entre morrer e dormir. Então eu vou ler a partir do versículo 9, e nós certamente iremos usar alguns versículos desde o capítulo 11, na medida que a mensagem for sendo desenvolvida. Abra sua Bíblia em João, capítulo 12. Eu vou ler os versículos que nós estamos baseando, versículos 9, 10 e 11, e depois a gente vai falar um pouco do contexto. O título dessa mensagem, desse texto que está aqui na minha Bíblia, diz: o plano para matar Lázaro. Pô, não adianta. Morreu uma vez, tem que morrer de novo. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Aí está o X da questão. Eu imagino, irmãos, a vida de Lázaro depois que ele sai daquele túmulo. Aliás, ele sai de uma forma esquisitíssima. E tem coisas que a Bíblia não fala, mas eu começo a imaginar como pode ter acontecido. Por exemplo, você pode me dizer assim: num suspiro Jesus resolveu isso tudo. Sim, então num suspiro Jesus nem precisaria ir lá no túmulo falar: Lázaro, sai para fora. Isso já é um fato profético. Quando Jesus voltar, ele vai chamar a sua igreja para ir com ele. Ele não vai chamar quem não é dele, embora outras pessoas possam ter oportunidades na tribulação e voltar, se aceitar. Mas quando ele chamar, a Bíblia diz que ele vem buscar a sua igreja. E aqui já é uma indicação de que ele chega lá, e se ele diz mortos, ou vem para fora, vem um monte de morto. E ele chama Lázaro. Mas não é sobre isso que eu quero falar mais. Eu começo a pensar como Lázaro veio. A Bíblia diz, as irmãs de Lázaro disseram: mas Jesus agora já tem 4 dias, ele está fedendo. Ele está em decomposição. Vocês já pararam para pensar como é que Lázaro saiu? A Bíblia diz que ele saiu enfaixado, porque Jesus disse assim: desatai-o e deixai-o ir. Será que ele percebeu que ele estava podre? Ou será que ele já saiu sem podridão nenhuma? Eu sou pela linha que ele veio podre. E quando desataram, ele viu que estava podre e imediatamente, isso é minha percepção, irmãos. Não estou implantando nenhuma doutrina aqui, é a minha percepção. Para que Jesus visse o estado que ele estava e o estado que ele iria ficar. Talvez possa ter demorado 10 minutos, 15, 20, meia hora. E ele: engraçado, eu já não estou
mas sentindo nada, não estou nada. Eu me baseio nisso com outros textos que eu vejo na Bíblia, que me fazem pensar, de novo, irmãos, eu não estou colocando aqui uma doutrina bíblica, dizendo, é assim que pode não ser, mas eu tenho margem para pensar. Quando 10 leprosos se aproximam de Jesus, e eles pedem para serem curados, e Jesus diz assim, o que diz as Escrituras? O que diz a lei? Como é que é o esquema? Ele disse que nós temos que mostrar para os sacerdotes e tal. Então, vão lá. E eles foram. E a Bíblia diz que no caminho, um deles, ou eles foram curados, e um deles volta. Então, eles saíram da presença de Jesus leprosos. Eles caminharam algum tempo pensando, caramba, Jesus falou, então pode ir. E eu achei que eu já fosse sair curado. E eu aqui estou todo leproso, estou fedendo. As pessoas podem perceber que eu estou leproso. Adiantou estar na presença de Jesus? Irmão, sabe o que eu percebo? Que muitas vezes nós somos imediatistas. Nós queremos aceitar a Jesus e quando aceitamos aqui na frente, viramos as costas, nós queremos que os nossos problemas todos desapareçam. Mas Jesus não quer que seja assim. Ele de propósito quer que nós caminhemos com Ele e pela fé vejamos os problemas sendo solucionados ou não. Que tipo de problema? Aquele que você quer ou aquele que Jesus acha que precisa sair da sua vida? Jesus é a solução principal de uma coisa que nós não tornamos principal, que é a vida eterna, e nós às vezes esquecemos disso e damos importância a tantas coisas que vão ficar aí no caixão. Se Jesus voltar e nós já estivermos mortos, senão iremos, mas mesmo assim iremos num outro corpo. Ele sai dali, e eu quero colocar aqui essa nova etapa de Lázaro, essa nova vida. Sim, é uma segunda vida. E você pode dizer, mas só 4 dias? Mas Jesus tem poder de ressuscitar aquele que tem 1 mês, 2 meses, 1 ano morto. Aliás, quando ele voltar e ressuscitar os mortos, ele vai ressuscitar pessoas com 500 anos atrás, 800 anos atrás, 1000 anos atrás. Amém ou não amém? Jesus tem esse poder. Mas eu quero caminhar com os irmãos e trazer para a nossa vida cristã e saber se nós temos aceitado a Jesus, aceitado essa segunda vida que Jesus nos dá. Todos nós sabemos que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós aceitamos, não só aceito que Jesus mexa na minha vida, não, nós aceitamos uma nova vida, e essa nova vida chama-se vida eterna. Nós estamos dizendo, eu aceito viver com Jesus para sempre. Essa é a essência do convite. É aceitar para nunca mais sair da presença dEle. E se nós não tivermos em algum momento a presença dEle mais, é por nossa causa, não por Ele. Porque aquilo que Jesus faz, aquilo que Deus faz, Ele não se arrepende de fazer. Mas nós, humanos, com a natureza ainda pecaminosa, precisando do Espírito Santo para nos convencer de que nós não devemos voltar atrás, e às vezes nós esquecemos de usar o Espírito Santo, ou esquecemos que Ele existe, esquecemos que Ele está vivo, ou então Ele está dentro de nós, sabemos que está, mas nós o abafamos. Aí nós esquecemos de tudo aquilo que Jesus quer de nós, e a razão principal pela qual nós devemos nascer de novo. Essa nova etapa da vida de Lázaro o obrigará a enfrentar novos desafios, novas experiências. Eu quero falar de 3 experiências, comparando a ressurreição de Lázaro com um novo nascimento. A primeira experiência é a experiência dele readaptar-se à luz. Alguém já pensou nisso? 4 dias na escuridão. Não que estivesse escuro, mas ele estava na escuridão porque estava morto. Ele não enxergava nada. E ele, ao sair,
E eu estou imaginando que quando ele sai, era de dia, era um dia bonito. Dá licença de eu imaginar, de eu fazer o meu The Chosen aqui. Eu começo a imaginar ele saindo, primeiro a faixa, não sei se a faixa estava tapada, tapando o olho dele, ou se tinha um buraco. Podia ter buraco, ele não ia enxergar nada mesmo, com buraco ou sem buraco, ele estava morto, mas enfim. Mas tirando aquilo ali, ele começa a abrir os olhos e começa a ver um sol que ele já não via. Ele começa a ver a claridade que ele já não via. Ah, só 4 dias. São 4 dias no túmulo, dominado pela morte, sem poder sequer saber o que aconteceu naqueles 4 dias. E agora eu quero que você transporte isso para 4, 40, 400, quantos dias forem, para que a pessoa que nasce em Jesus, ainda não teve aquela experiência com Jesus, viveu nessa escuridão. E quando ele encontra Jesus, o que ele enxerga? Qual é a claridade que ele vê? Qual é a luz que ele vê? E ele precisou se readaptar a essa luz. Primeira coisa, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, nascemos de novo, e todos que estão aqui, eu não estou enxergando nenhum visitante, praticamente, acho que não tem, que não tenha Jesus, não é? Todos, absolutamente todos, nós precisamos readaptar com aquilo que nós vamos enxergar a partir do momento que aceitamos a Jesus. Ele viu, por exemplo, ao sair dali, a Bíblia diz que tinha, os amigos dele estavam ali, porque quando Marta e Maria foram para lá, Marta encontra com Jesus primeiro. Jesus, puxa vida, lá na entrada da vila de Betânia, o senhor podia ter estado aqui. Lázaro, ele começa a conversar, não, ele vai ressuscitar, ele vai, ela corre e vai em casa avisar. Quando ela está aqui no texto, mas não precisa ler isso tudo, você pode acreditar que está aqui, depois você lê em casa, não lê agora não. Aí ela vai, chega, Maria, Jesus está lá, o que é que ele veio? Ele veio, Jesus veio, ela largou tudo, saiu correndo. E diz a Bíblia que os judeus que estavam ali consolando a Maria, e vieram para Maria e Marta, saíram e falaram assim, ela está indo para o túmulo. Ela está indo para o túmulo, porque ela saiu correndo e eles foram atrás. Então essas pessoas estavam lá, até porque há um versículo nesse momento, quando Jesus chega e diz onde ele está, e Maria diz assim, está ali, e diz que Jesus chorou. Jesus chorou. E as pessoas disseram, olha como ele amava Jesus. Havia pessoas. Então as primeiras pessoas que Lázaro vai encontrar são esses amigos. Os amigos de Lázaro, os amigos de Maria e Marta estavam ali. As primeiras pessoas que nós vamos encontrar quando aceitamos Jesus e mudamos de vida, são aquelas pessoas que normalmente são os nossos amigos do trabalho, porque eu saí de lá no sábado, na sexta-feira, e no domingo aqui, normalmente no domingo, eu fui batizado, e na segunda-feira eu chego lá, e as pessoas me olham, e eu olho para as pessoas, e eu preciso ver alguma coisa diferente. O que é que eu estou vendo? O que é que Lázaro viu? Eu contei uma experiência aqui, que eu trabalhei numa agência de automóveis, e eu tinha um vendedor junto comigo, e eu falava muito palavrão, vício, palavrão, nada assim absurdo, esses palavrões que as pessoas hoje dizem que não, isso não é palavrão, já está na cultura. E eu falava muito, e ele não era crente, ele ficava incomodado comigo, você vê, o crente incomodando o ímpio. E num fim de semana, teve um congresso lá na igreja que eu era membro, e eu fui totalmente mudado, foi quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu nasci de novo naquilo ali. Obviamente, irmãos, eu não cheguei na segunda-feira completamente novo, mas eu cheguei com nova visão. E eu comecei a olhar para aquelas pessoas, e tinha outras pessoas que debochavam do Evangelho, debochavam de mim quando eu saía. Eu estou indo embora, eu estou indo para a igreja, mas eu ia por ir, né? Mas eu ia lá, vai expulsar o demônio, hein? Cuidado, olha fulano. E eu vi essas pessoas com um novo olhar. Mas o que eu quero dizer é que esse irmão, esse amigo, que depois veio se tornar um irmão, depois eu soube que ele se tornou um irmão,
Ele disse assim: engraçado, você está diferente hoje. Eu lembro disso. E eu disse: rapaz, eu tive uma experiência. Que experiência? E eu contei para ele. Aliás, isso aconteceu 2 dias depois ou 3 dias depois dessa conversa dele comigo, perdão, por uma palavra que ele disse. Eu estou vendo que você mudou, porque já tem 3 dias que você não fala um palavrão. A primeira coisa que Jesus tirou da minha boca, porque eu pedi a ele: Jesus, eu tenho tanta vergonha, eu tenho tanto medo. Eu era líder na minha igreja. Eu era o genro que toda mulher queria lá. Pô, esse é o genro que eu queria, um homem santo desse, coitadas. Deus, abra os olhos delas. E eu não conseguia. E eu pedi: Senhor, eu tenho medo de estar no púlpito ali falando alguma coisa. Não era pastor, obviamente. Eu era um recém-casado. E eu disse: e eu falar um palavrão? Tira isso de mim. Aquilo Jesus tirou imediatamente. E tirou de uma forma tão grande, irmãos, que isso me incomoda tanto. Esses palavrões que as pessoas acham que não são palavrões, que isso, não, mas isso aí é manso, isso é suave. Isso me incomoda. Num restaurante, alguém falando perto de mim, eu fico incomodado. Às vezes eu fico assim: a Vera, filho, nós estamos num lugar público. Eu falei: mas eu não preciso estar aqui, eu posso sair. Mas a gente pediu a comida, deixa a comida aí, eu pago a comida, eu não quero ficar aqui, eu não sou obrigado a ouvir essas coisas. Me incomoda, porque foi o que eu pedi a Jesus em primeiro lugar. Ele viu os amigos que ele tinha antes da morte, aquele que ele viu antes da morte. Como será agora que os amigos reagiram quando viram Lázaro? Ele começou a andar e viu os lugares por onde ele passou, os ambientes por onde ele estava e andava. E eu não quero crer que eram ambientes promíscuos, até porque eles já estavam ali, meio que seguindo a Jesus e tal, mas eram ambientes. E eu quero fazer alusão àqueles ambientes que você frequentava antes de aceitar a Jesus. Eles te incomodam? Porque os ambientes estavam lá, os lugares estavam lá, eram os mesmos lugares, mas a visão dele agora precisava ser diferente. Ele disse: sim, eu fui salvo da morte, eu nasci de novo, eu não posso mais coadunar com coisas que as pessoas estão falando, estão vendo ou estão usufruindo, as coisas erradas, aquilo que ele via, que talvez não incomodasse ele tanto, ele agora precisava, porque ele viu uma nova luz, ele nasceu de novo. Quando nascemos de novo, os lugares de antes não se alteram. Se você tinha o hábito de frequentar lugares horríveis, festas horríveis, ambientes horríveis, esses ambientes continuam lá. As festas continuarão, as pessoas continuarão falando, mas a nossa visão precisa ser diferente. A primeira coisa que eu imagino é que ele teve que readaptar a sua visão à nova luz. Queridos, isso não é de hoje para amanhã, isso não é imediato. Algumas coisas o Senhor corta rente e tira, Ele não tira todas, porque nós não aguentamos. Mas existe uma segunda experiência que eu comecei a imaginar, porque eu estava lendo aqui, e diz que Betânia estava a 3 quilômetros de Jerusalém, e quando as pessoas souberam, uma numerosa multidão começou a ir a Betânia para ver, para idolatrar talvez. Existe lá em Portugal um lugar onde se diz que aqueles 3 irmãos que viram Fátima, não a nossa Fátima, mas viram a Fátima, essas pessoas nem vivem mais, mas há uma numerosa multidão anualmente que faz uma, como é que chama? Uma romaria, é um negócio da língua portuguesa, né, então. Uma romaria, e ficam lá. E eles parece que veem as pessoas, e eles choram, e eles veneram. E então, Lázaro ia agora começar a conviver com isso, porque as pessoas começaram a ir lá para ver Lázaro.
uns para ver, e de repente perguntar, fala para mim, o que aconteceu? E eu sei, a Bíblia me diz, eu li aqui, que muitos desses disseram assim, eu não sou contra Jesus mais, Jesus para mim não é o que eles estão dizendo, Jesus para mim é o Filho do Deus vivo, é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o enviado, eu agora sou de Jesus. E os judeus começaram a se converter. Mas aí há uma coisa importante, irmãos, como é que Lázaro conviveu com essa romaria na porta dele? Como é que Lázaro conviveu quando as pessoas chegaram até ele e disseram, me fala sobre Jesus, olha, você é o famoso Lázaro, me dá um autógrafo aqui, me conta, faz uma selfie aqui comigo, como é que foi? As pessoas queriam saber, alguns queriam saber por saber, alguns, quando nós nascemos de novo, querem saber, mas por que você se tornou um crente? E você precisa ter na ponta da língua a palavra para você dizer por que você se tornou um crente. A palavra de Deus diz que nós temos que estar preparados para dizer àqueles que procuram por nós a razão de nós nos tornarmos novas criaturas, crentes em Jesus, nós temos que ter isso em mente, nós temos que ter isso pronto para dizer, e dizer com sabedoria. Lázaro, então, ele vai conviver com a necessidade de testemunhar, meu amado e minha amada, deixa eu te dizer uma coisa, não fique bravo comigo, fique com a Bíblia. Mas se nós nascemos de novo, e não estamos dispostos a testemunhar o que Jesus fez na nossa vida, você não nasceu de novo. Não há hipótese. Se você está feliz por alguma razão, e não conta para ninguém que está feliz por alguma razão, eu não estou falando do Evangelho, alguma razão, e você, hoje estávamos compartilhando da minha felicidade por algo, né, e tal, não é o que os irmãos pensam, mas também. E se você não conta da sua alegria, se você não conta da sua felicidade, você não está alegre. E quando nós aceitamos a Jesus, nós principalmente precisamos dizer, não devemos ser chatos. Ei, vem cá, você sabia que eu aceitei Jesus? Não, senta aqui que eu vou te contar. Eu não estou sem tempo, não, você vai sentar agora. Em nome de Jesus, senão eu mando uma palavra para você que você não vai levantar desse lugar. Oh! Não, por favor, irmãos, não é assim. Mas as pessoas estão ávidas. As pessoas querem saber. As pessoas estão perguntando. Não sei com quem que eu estava conversando, se foi alguém aqui da igreja ontem ou anteontem, me ajude, ok, falar, não precisa falar, foi comigo, mas desculpe. Eu estava dizendo, quem conhece é que tem que contar, não é quem não conhece é que tem que pedir. Aí eu dei um exemplo. Se você é um médico, e eu estou ali para fazer um tratamento, qualquer que seja o tratamento, e eu digo, olha, doutor, eu estou aqui para fazer esse tratamento assim, ele disse assim, olha, espera aí, o que você quer fazer? Eu, não, eu quero cortar aqui, eu quero implantar o cabelo aqui, eu quero fazer não sei o quê, eu quero... Vai ter uma coisa muito mais nova. A medicina está avançada e agora eu tenho essa proposta para você. É algo novo, é algo que surgiu. Eu não sou obrigado a saber porque eu não sou médico. Quem que tem que me contar? Ele. Quem tem que falar do que Jesus fez na minha vida sou eu. Quem tem que oferecer Jesus por ele ser algo especial é aquele que conhece Jesus, não o que não conhece, que vai dizer assim, você por acaso tem alguma coisa especial sobre Jesus? Ele nem sabe direito o que é que ele tem que pedir. Ele não sabe o que é possível, somos nós que temos que dizer para ele. E quando nós chegamos na presença de uma pessoa, que a pessoa começa a conversar com a gente, do nada, nós estamos evangelizando, estamos falando, meu amigo, não sei o quê, eu estou tão decepcionado com a minha vida, a minha mulher fez isso, ou meu filho fez aquilo, meu patrão fez aquilo outro, ou sei lá, ou deles, ou os três juntos. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Você está esperando o quê para entrar nessa conversa? Porque é você quem sabe o que precisa oferecer. Ele não sabe o que existe. Quantos têm o hábito aí de pegar o Instagram e ficar olhando lá e de repente aparece um cara, olha, você morria e não sabia disso. Aí ele vem, você sabia que tem um parafuso, que a parafusa com não sei o quê, então,
legal, eu não sabia. Aí você vai lá e salva. Você sabia que tem uma cola que cola, e quando cola não descola e tal? Ah, que legal. Você sabia, você morria e não sabia disso? Como fechar um pacote depois de aberto, e aí você vai lá para a Shopee e compra um negócio de fechar o pacote que você não sabia como é. Quantos? Só eu, irmão. Sou eu que estou entrando e perguntando, se bem que agora você vai querer estragar minha pregação. Não, pastor, eu entro no IA e digo assim, existe alguma coisa para fechar a sacola? Irmão, fica quieto que você vai estragar minha pregação. Mas esquece o IA. Somos nós que entramos. Alguém conhece? Não, é quem tem que diz. Não, você chega numa loja de peças, de acessórios. Você chega numa loja de acessórios para mulheres, as mulheres dizem, escuta, eu estou precisando prender o cabelo, mas sem que as pessoas percebam que o meu cabelo está preso. A Vera estava me mostrando hoje uma peruca que não parece que é peruca. Vocês esperam que ela vai aparecer já com essa peruca aqui. Ela disse aqui, olha, eu posso ter mais de uma, porque uma é curta, outra coisa, eu não preciso cortar o cabelo, não preciso, eu vou para uma festa, quero o cabelo curto. Aí ele põe, irmãos, é imperceptível. Não é muito barato não, né? Eu já falei para ela, isso aí é bobagem, os seus cabelos são tão lindos, já falei para ela. Para ver se demovo ela da ideia. Mas as pessoas precisam dizer, existe isso. Olha, que legal. Queridos, eu estou fazendo comparações, somos nós é que precisamos, e as pessoas estão sedentas, elas querem saber o que aconteceu com você, porque você agora não gosta de coisa mais errada. Quando a gente conta piada, você sai de perto dessas piadas que não servem. O que aconteceu com você? Que você vinha, e todo domingo você estava aqui, agora você não está, você tem que estar numa tal de igreja. O que tem nessa igreja? E você não pode perder essa oportunidade. O que tem é o que sempre teve, que eu nunca vi. Mas quando eu morri e ressuscitei, eu passei a ver. Betânia virou um centro de atrações. As pessoas vinham para ver aquele que ressuscitou após 4 dias, que era o tempo necessário para a decomposição. Jesus deixou tudo acontecer. Deixa ele se decompor. E quando nós estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos, foi que Jesus morreu por nós, estando nós ainda, sendo nós ainda pecadores, putrificados. Amém ou não amém? Por causa do que viram, e certamente ouviram de Lázaro, muitos mudaram de vida. Eu tenho algumas perguntas para fazer no final, mas eu quero fazer uma agora. Você lembra de quantas pessoas, amigas que você tem, mudaram de vida por causa de você? Para cima, não para baixo. Quando começou o avivamento na igreja que nós fomos criados, o meu irmão, que depois virou pastor, se tornou pastor, né? Não virou pastor, pastor não vira, né? Se tornou pastor, e um pastor avivalista, avivado. Mas antes ele perseguia, ele não entendia aquilo, ele achava que era uma bobagem muito grande. E ele começou a falar que ele tinha uma certa autoridade na igreja também, como leigo, mas tinha. E o pastor fez uma pergunta para ele, que ele nunca mais, isso era testemunho dele em todo o tempo que ele falava. Ele dizia assim, ele perguntou, Arlindo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos anos de vida você tem? Ele disse lá naquela época. Há quantos anos você é crente? Ele disse assim, desde que nasci. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? E ele disse, não, mas não, você está gaguejando porque você não lembra. E o Arlindo disse que não lembrava, mas depois ele foi para casa e ele lembrou de alguns que saíram da igreja por causa dele. Então, quantos mudaram de vida para cima, não para baixo? Por sua causa, você é capaz de lembrar. A quantos você falou da sua vida a ponto, não é você quem converte, é o Espírito Santo. Mas se você não disser, ele não vai tomar conhecimento. A terceira e última experiência. Antes da morte,
Lázaro vivia sem perseguições. Esse é o ponto mais importante da mensagem. Antes da morte, ele tinha amigos. A Bíblia deixa a entender que era uma casa que as pessoas gostavam de ir. Jesus gostava muito. Toda vez que Jesus ia ali, era lá que ele ficava. Mas as pessoas gostavam, parecia uma família boa, Marta, Maria e Lázaro. Parecia. Tudo indica que eles eram amigos, tanto que as pessoas foram depois consolar Marta e Maria, foram lá e choraram com ele, e vinham, não é? Mas agora, a Bíblia deixa entender que, apesar disso, ele agora precisa enfrentar um jogo que vai mudar. O versículo 10, mas os principais sacerdotes resolveram matar a Lázaro. E matar por quê? Matar, não porque ele ressuscitou, mas matar, porque as pessoas, por causa do testemunho dele, porque não viram ele, viram, o que aconteceu? Ele certamente disse, o Jesus, o Cristo, aqueles que as pessoas não estão acreditando, chegou e deu uma palavra só, Lázaro, vem para fora, e eu saltei, vim cambaleando, amarrado na faixa, tiraram a minha faixa, eu estou aqui. As pessoas então começaram a deduzir, porque não é só a sua palavra, as pessoas vão ouvindo, ouve um hino ali, passa na rua e vê alguém falando na praça, passa ali não sei o que e tal, mas aí você dá um testemunho que às vezes é um tiro de misericórdia, pega na testa, pá, e o camarada disse, eu quero Jesus hoje. Quantas vezes, amados, Deus elege você e a mim para ser a gota no copo d'água da salvação daquela pessoa, e nós temos desperdiçado, temos deixado para outros. Alguém vai fazer isso, não perca essa santa oportunidade. Agora eles estão tramando a segunda morte dele. E eu quero trazer para o lado espiritual o que significa, porque isso aqui tem a ver com a nossa segunda morte. E a nossa segunda morte não se trata de eu nascer, morrer, ressuscitar e morrer de novo. Não é essa. Por quê? Se Jesus tem poder e tem obreiros aí, pastores, pessoas avivalistas, pessoas que oram por cura, ele pode orar por uma pessoa que está morta, ela ressuscitar, e depois de aí, alguns anos ele morrer de novo. Aí alguém lá, ele pode ressuscitar de novo. Então tem 3 mortes, tem 4 mortes. Não é dessa morte que Jesus fala. Quando ele se refere à segunda morte, é a morte eterna. Por quê? Porque a primeira para ele não é morte. A primeira coisa que você precisa saber é que quando ele sai para visitar, para ir ao encontro de Lázaro, ele diz, vamos visitar o nosso amigo Lázaro, vamos encontrar, vamos ao encontro do nosso amigo Lázaro, que está dormindo, vamos despertá-lo do sono, amém ou não? Então se ele está dormindo, deixa ele acordar, porque para Jesus, quando nós morremos nele, nós não morremos, nós dormimos. Mas quando nós morremos sem ele, nós morremos. E ao ressuscitarmos um dia, nós iremos ser enviados, sem ele, enviados para o inferno. Aí é a segunda morte. Porque a primeira morte você já morreu. Para ele não, mas para nós morreu. A segunda morte é a morte eterna. E como as pessoas querem nos matar pela segunda vez? Como eles quiseram? O que eles estavam fazendo? O que eles estavam preparando para que ele morresse? Primeiro, eles queriam, com a segunda morte, matar os nossos frutos. Será que se Lázaro soubesse, antes de morrer, que ele iria morrer, Jesus ia, você vai morrer, vou combinar aqui com você, tá? Você vai morrer, preciso que você morra. Depois de 4 dias você vai ficar podre, eu volto aqui e te ressuscito, tá bem? E aí depois você vai ser minha testemunha. As pessoas vão vir para te matar. Jesus, aí vai ficar meio pesado para mim. Até porque eu sei que o senhor vai morrer logo depois.
E foi o que aconteceu. Daí a pouco mais, esse pouco mais não é 10 minutos, mas daí a pouco mais Jesus foi embora. E eu começo a pensar, o que Lázaro pensou? E agora pronto, ele me ressuscita, eu fico aqui, as pessoas estavam querendo matar a ele e a mim, ele já foi, agora sou eu. A Bíblia não dá conta de que eles conseguiram matar Lázaro, porque Lázaro tinha convicção que ele teve uma nova vida. A primeira coisa que eles querem tirar é os frutos. E quais são os frutos? É quando você não traz ninguém para Jesus. Deixa eu dizer, meu amado, você está correndo um risco muito grande do próprio Senhor te cortar. Você está sendo infrutífero. Pastor, mas eu não tenho dom. Mas quem disse que você precisa ter dom? Você só precisa falar o que Jesus fez. Quantos aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui sabem que não tem o dom de vendedor? Eu não tenho dom, não tenho dom para venda. Por favor, levanta a mão e fica com a mão levantada. É possível vocês me lembrarem de alguma vez que alguém perguntou alguma coisa para você? Caramba, que legal, onde você comprou isso? E você disse, eu comprei ali assim, assim. Como é que funciona? Funciona assim, assim, assim. E a pessoa foi, comprou, foi e fez o que você... Você pode levantar a mão de novo, você que não tinha o dom de vendedor? Vocês conseguiram fazer isso? O que Jesus quer é só isso. Contar o que aconteceu. Você não precisa ser um pregador, irmão. Você não precisa ser um eloquente orador, você não precisa. Agora, cuidado, que alguns pensam e pensam equivocadamente, a meu ver, de que eu não preciso pregar, não preciso falar nada, basta eu dar bom testemunho. Não, isso é obrigação sua. Você não está pregando com bom testemunho. Também está, mas você precisa falar. Porque Jesus diz, ide por todo mundo e fazei, pregai o evangelho, fazei discípulos. Então é muito importante, porque também, se você falar com um mau testemunho, você piorou muitas coisas. Porque as pessoas não vão aceitar Jesus por causa do seu mau testemunho. Você pode fazer o discurso mais eloquente, mais baseado na Bíblia, mais embasado, mas se você tem uma vida torta e falando de Jesus, você vai espantar, vai escandalizar o Evangelho. Mas é importante que você saiba que todos nós precisamos fazer. É isso. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos dizer. E às vezes tem coisas simples que eu vou dar exemplos, coisas simples que nós achamos que não sabemos fazer, mas fazemos, e é fácil de fazer. Você não sabe pregar o Evangelho, mas acontece uma coisa com você, você ficou alegre na hora ali, graças a Deus, aleluia. Quando alguém fala alguma coisa perto de mim, no médico, na rua, no restaurante, pela forma dele falar, opa, isso aqui não é assim, amém. O amém, todo mundo fala amém. Mas existem algumas frases, alguns jargões, algumas coisas preparadas que são próprias do crente. Eu preguei aqui recentemente, são a nossa identidade. E quando a pessoa fala, pode ser, ou ele é, ou ele foi. E muitas vezes Jesus te colocou ali para você perguntar, olá, você é irmão em Cristo? Só para eu saber, não, eu já fui, estou afastado. Numa grande parte das vezes, acontece isso, para você dizer, é mesmo, mas por quê? Puxa vida, pensa nisso, faz isso não, volta logo para Jesus. Irmãos, nos últimos tempos, 1 ano, 2 anos, a quantidade de pessoas que eu tenho encontrado, eu acho que Jesus me elegeu aqui, não é possível, o que eu encontro de pessoas afastadas, que daria para fazer uma igreja maior do que essa. Pessoas que vêm aqui, prestar serviço ou no ar refrigerado, ou ali na eletricidade, em algum lugar, e aí começam a conversar e tal, aí a Débora está aqui, a Débora, pai, pastor, olha aqui, faz uma oração aqui por ele, está pedindo, ele falou que precisa de uma oração, o que é que houve? Não, ele era afastado. Quantas pessoas caem aqui dentro, outros a gente encontra na rua. Irmãos, não percamos a oportunidade, você nasceu de novo. Lázaro, olha para mim, Lázaro, você tem uma nova luz, você tem uma nova vida. Você precisa ter a alegria de dizer, não, agora as pessoas estão procurando a Lázaro para matar, mas ele não estava com medo da morte. Tanto não estava que ele continuou. E Jesus morre e ele continua sozinho. Deixa eu te dizer, meu amado,
Jesus morreu, mas você não está sozinho, e nem Lázaro ficou. Porque logo a seguir, quando Jesus vai, Jesus deixa para Lázaro, e deixa para mim, e deixa para você o Espírito Santo. Mas a segunda morte que eles querem é fazer com que você pare de testemunhar por medo ou por vergonha. Algumas pessoas aceitam a Jesus e têm vergonha de dizer: eu agora sou nova criatura. E essa vergonha vai te fazer você apostatar da fé daqui a pouco. E apostatando da fé, certamente você está na carreira, na fileira para a segunda morte, a morte eterna. Quando você não tem Jesus, você tem morte eterna. Quando você tem Jesus, você tem vida eterna. E as pessoas não estavam preocupadas com o que Lázaro, o que aconteceu na vida de Lázaro. Eles estavam preocupados com o que estava acontecendo na vida de Lázaro. Quantos estão entendendo isso? As pessoas não estão preocupadas em fazer com que você deixe o Evangelho. Eles querem que você deixe de falar do Evangelho. E estão querendo calar, está nas redes de TV, está aí nos noticiários. Nós daqui a pouco estão sendo preparados projetos de lei onde você não vai poder falar muita coisa, ninguém vai poder saber que você é crente. Você não vai poder oferecer oração, porque isso pode ser uma indução, segundo eles. Você não pode falar de Jesus. Eles poderão falar de tudo que eles quiserem, mas nós não poderemos. Mas isso já está na Bíblia. Perseguições. Talvez, quando Lázaro soube, ele soube, certamente soube, porque as pessoas começaram: olha, estão dizendo aí que vão te matar. Vão matar? Então, Maria, Marta, vem aqui, vamos fazer o seguinte: boca de siri. Siri não tem boca, né? Então é por isso, porque ele não fala, por isso que a gente fala boca de siri. Olha, vamos deixar isso quieto. Eu me lembro, no início do meu ministério, depois de batizado no Espírito Santo, Deus começou a nos usar muito, assim, muito no sentido de praticamente todos os lugares que a gente ia orar, tinha pessoas que precisavam de libertação. E alguns casos muito bravos, irmão, que eu confesso que um deles foi o primeiro ou segundo que nós fomos fazer. Eu fiquei 3 noites sem dormir, e alguém encostava assim em mim. Nós estávamos numa casa lá em Espírito Santo, dormindo todos na sala, aí resolvemos ficar com medo, então resolvemos juntar tudo junto, tudo dormindo com o braço dado um no outro, como se isso fosse resolver alguma coisa, porque tínhamos feito uma grande libertação lá em Vitória, numa igreja. Houve lá um mover do Espírito Santo muito grande, pessoas mais de uma sendo libertas, e as pessoas ficaram horrorizadas, e alguns quiseram nos parar. E alguém chegou com muito amor comigo, pôs a mão no meu ombro, na mão da Vera, e disse assim: quer uma sugestão? Não mexe com isso não. Para de fazer esse negócio de orar pelas pessoas que estão opressas. Não faz isso não. Sai dessa vida. Você vai ter uma perseguição aí. O que eles estavam querendo fazer comigo? Me matar. Para que eu apostatasse, não da minha fé, mas daquilo que Deus me entregou para fazer. Estou aqui até hoje, não morri, graças a Deus, e a obra precisa ser feita. Mas eu também penso, momentos antes de Jesus morrer, que Lázaro soube que Jesus ia morrer, porque se você continuar aqui lendo, você vai ver que ele estava se preparando, ele entra em Jerusalém. Esse livro aqui, a partir do capítulo 12, é muito interessante você ler depois, e certamente Lázaro diz: puxa vida, Marta e Maria, Jesus disse que ele vai se entregar, ele tem que se entregar, ninguém tira a vida dele, ele mesmo entrega a sua vida. E agora, o que vai ser de nós sem Jesus? E isso era um indício do ser humano que não entendia muito bem o que é a vida eterna, porque Marta e Maria também, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E ele disse assim: eu não estive para que ele morresse, para mostrar para vocês a glória de Deus. Queridos, Jesus só vem para nos livrar se nós morrermos nele. Esse é a principal essência de uma vida em Cristo. Nós precisamos morrer. Sabe o que tem acontecido por aí, queridos? Por aí afora?
Talvez aqui dentro da igreja ainda tenha casos assim, pessoas que se converteram a Jesus e não morreram. Como Jesus pode fazer você renascer se você não morreu? Você precisa morrer. Morrer para uma vida que você tinha. E eu não quero aqui me referir à vida promíscua. Não acredito que tenha aqui alguém com essa vida. Mas eu quero me referir a uma vida sem fé em Jesus. Uma vida sem estar agregado a Ele. Uma vida sem compromisso com Ele. Pode ser que você seja esse crente. Que você frequenta bons lugares. Que lugar bom esse aqui, olha, ambiente gostoso, louvor gostoso, pastor bonito. Agora eu posso falar porque não tem só um, né? Vocês não sabem de quem que eu estou falando, é do Augusto. A igreja boa, lugar agradável, irmãos queridos. No Connect, eu dou a palavra para as pessoas falarem, todos dizem, eu fui muito bem recebido, a família aqui é muito boa. Alguns chegam a dizer assim, puxa vida, eu nunca fui tão bem recebido numa igreja. Isso é maravilhoso, mas não é o suficiente. Você precisa morrer. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Você está quase lá, mas só falta uma coisa. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E para nascer de novo, como é que eu faço? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Não, você tem que morrer. E como é que eu vou morrer? E é engraçado que a proposta que eu tenho, Jesus, não disse com essas palavras, mas a interpretação é, a proposta que eu tenho é que para morrer você precisa nascer do alto. Quando você nasceu do alto, você automaticamente morreu. Jesus, mesmo dizendo a Lázaro que ia embora, Lázaro entendeu, porque agora ele tinha nascido de novo. Agora ele sabia do poder de Jesus. E ele disse, eu vou ter o Espírito Santo comigo. E Jesus disse assim, e fique tranquilo que ele vai estar com você todo o tempo, até o final. A palavra de Jesus, que o Espírito Santo, ou Jesus, ou o Espírito Santo, é a mesma pessoa, estará conosco para sempre, por isso não haverá vazio em nós. Lázaro, não fique vazio, tem alguém com você o tempo todo. Quando formos falar, ele diz, o Espírito falará por vós. Talvez você nunca tenha tido essa experiência, porque você nunca falou, você nunca abriu a boca. Alguém tem no carro, ou em casa, a inteligência artificial, a Siri, tem? É muito engraçado, né? Hi Siri, o que você quer? Fecha o vidro. E eu esqueci que eu tinha isso no carro. Desde que eu comprei o carro, sabe quantas vezes a Siri abriu o vidro e fechou para mim? Nenhuma, porque eu não abri a boca. Mas eu lembrei um dia, é verdade, porque eu gosto de mexer no botão. Mas um dia eu lembrei, e a minha neta estava comigo, eu falei, olha a mágica, Siri, fecha o vidro do passageiro. Ela fechou só o vidro do passageiro. Ligue o rádio. Não, que estação que o senhor quer? Eu quero música do Isaías Mendes. Não conheço. Meu amado e minha amada, você está perdendo um tempo muito grande, você está querendo falar com a sua voz. Sabe como é que eu reputo isso? Olhem todos para mim atentamente, não tirem o olhar de mim. Eu reputo isso como algo especial de Deus. Aliás, todos estão me ouvindo, não precisamos mais desse microfone. Vamos fazer esse microfone que está caro, inclusive. Vamos ficar sem ele, tá bom? Fala que está, me ajuda aí. Então, irmãos, a partir de hoje, nós não teremos
Vamos dar um microfone para o senhor. Olha como melhorou. Irmãos, o Espírito Santo fala o microfone. Tem gente que não sabe usar o microfone. Grita muito. Você não precisa, o microfone grita para você. Deixa eu te dizer, você não precisa fazer além das suas forças. O Espírito Santo faz por você. Ele age por você. Eu gravei uma música, estou lembrando aqui agora, mas não tem aí não, Beto. Eu vou separar essa música depois. O Espírito Santo agirá por ti. Essa música é uma das poucas, umas 3 ou 4 que eu compus, essa é uma delas. E ele fala, eu sei que a seara é grande, que é preciso trabalhar, as lutas são imensas e tal, mas se o Espírito vier e agir por você, então ele agirá por ti, ele falará por ti, algo assim. Eu vou até reaprender como é que canta essa música, eu nem lembro mais. É do meu primeiro LP, era LP ainda. E é isso que nós temos que aprender. Nós não estamos abrindo a boca, nós não estamos usando o microfone para falar conosco, ou então usamos o microfone e queremos gritar mais do que o microfone. Ele é que vai trabalhar para você. Deixa eu te dizer, meu amado, quando você clama pela presença do Espírito Santo, você precisa ter fé. Ele é quem faz, ele é quem convence do pecado, da justiça, do juízo, mas é o Espírito Santo que nos esclarece. Use o Espírito Santo em tudo na sua vida. Use o Espírito Santo para te falar, onde está aquilo, Senhor? Eu não estou achando dentro de casa, eu não posso perder meu tempo, porque você precisa remir o tempo é precioso, e o Espírito Santo localiza as coisas que estão escondidas ou perdidas. Espírito Santo, para onde eu vou hoje? Pela direita ou pela esquerda? O pastor Augusto pregou aqui. Onde? Qual é o meu caminho? Eu sempre vou pela ponte, mas eu tenho que ir por Magé dessa vez, para ir para o Rio, e o Espírito Santo vai dizer, vai por Magé. Quantos creem nisso? E por fim, o Espírito Santo estará conosco, para garantir que tenhamos a vida eterna. E se Ele estiver conosco o tempo todo, não for abafado por nós, nunca mais morreremos. Essa palavra profética de Jesus, aqui no episódio de Lázaro, desde a morte dele até a ressurreição, ele fala, ele não morreu, ele vai ressuscitar. É para a glória de Deus. Você está comigo, eu estou contigo. Ele fala com o Pai, ele dá um exemplo, Pai, eu nem precisaria pedir, mas ele não disse com essas palavras exatas, mas é como se dissesse, eu estou ensinando aqui o povo, na beira do túmulo, eu estou ensinando eles aqui, eu sei que eu não preciso te pedir, que tudo que eu te peço o Senhor faz, mas eu preciso que eles creiam, então eu preciso que Lázaro seja liberto da morte. Tudo que Deus faz, ele disse, nós somos um. Jesus disse, eu sou um contigo, o Senhor é um comigo, eu quero que esse povo seja um comigo, como eu sou contigo. Eu quero orar pela sua vida, meu amado. No domingo passado, nós fizemos um ato profético aqui, e já teve pessoas, mais de uma, que disse, pastor, o senhor falou aquilo, aconteceu isso assim, assim, e eu entendi que foi aquele ato profético. Alguma coisa que eu disse poderia acontecer durante a semana e você nem sabia. Nós temos o hábito de orar por aquilo que está acontecendo. Nós precisamos orar para o Senhor nos livrar do que vai acontecer, porque Ele veio de cima, Ele tem um GPS, você não tem. Nós fizemos isso, eu não sei quantos utilizaram. Quando nós dissemos, inimigo, você não tem lugar aqui na minha casa, você não tem lugar na minha família, você não tem lugar no meu emprego. E não se assuste se o Senhor te mudar de emprego quando você disser isso. Pastor, não fala isso não, eu estou há 30 anos lá, ganho bem. Meu amado, ou você crê num Deus que faz o melhor por você, ou é melhor você procurar outros deuses. Seja o que for, diga, Senhor, eu repreendo na minha vida, no teu nome eu repreendo. Você não pode repreender sozinho, só no nome de Jesus. Eu repreendo em teu nome aquilo que está causando divisão na minha casa, na minha família, no meu emprego, aquilo que tem me entristecido, eu não aceito, porque eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Quantos entendem isso? Quantos precisam de ajuda para isso? Quantos precisam de ajuda? Ninguém precisa?
eu estou aqui pronto para ajudar e também preciso de ajuda para estarmos juntos. Vamos ficar de pé, queridos. Existe alguém com algum ponto especial, alguma questão especial na sua vida? Quando eu falo vida, pode ser seu trabalho, sua família, sua saúde, seja o que for. Alguma coisa especial que você precisa que o Senhor mate hoje e te ressuscite com nova vida, ou seja, que tome conta disso na sua vida. Eu não estou dizendo assim que você vai ter uma cura imediata, pode ter. Mas eu quero dizer que você vai nascer e vai ver com outros olhos aquilo que está acontecendo. E você vai saber vencer tudo aquilo que o Senhor permite que aconteça na sua vida. Servir a Jesus não é estar vivendo num mar de rosas. Não é estar imunes a tentações, a perseguições. Não, 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 não. Servir a Jesus, nascer em Jesus, é saber que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Ele. Então, se alguém tem alguma coisa para colocar diante do altar do Senhor, eu quero te convidar para você vir aqui no altar, nesta noite, e eu vou orar, sem saber o que é. Você sabe e você vai colocar, você vem aqui. Se você não tem absolutamente nada, você não precisa vir. Irmão Rodrigo, dá uma força ali. Fica bem aqui à frente, para que as pessoas não fiquem para lá. Eu quero o mais próximo do altar possível. Vocês estão trazendo alguma coisa que não precisa me dizer. Mas certamente é alguma coisa que vocês querem que Jesus sepulte. E que você, ao nascer, você não tenha mais isso. Você acha, Mariana, que se Lázaro fosse míope, quando morreu e ressuscitou, ele veio com a miopia? Na sua interpretação? Eu também acho que não. Não. Jesus só fez mais ou menos, só me deu vida, mas eu continuo cegueta? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque a Bíblia mostra para nós em várias ocasiões que Jesus, quando Ele faz, Ele não remenda, Ele faz novo. Não é? Está meio escuro aqui, Beto. Tá bom, obrigado. Eu tenho certeza, irmãos, que isso vai acontecer a partir do momento que vocês declararem com o seu coração, não é só com a sua boca, com a sua boca também e com o seu coração, de que vocês agora querem ser nova criatura. E eu quero fazer um desafio a vocês e também a toda a igreja. Vocês não vão ficar de fora, não. Quantas pessoas você trouxe para Jesus no ano de 2026? Pastor, mas o ano nem acabou ainda, você já está, nem fechou o balanço. Tá bom, e 2025? Nos últimos 5 anos, se você não consegue lembrar, você está morto e não sabe. É muito fácil, irmãos. É muito fácil. Fale de alguém. Às vezes nós não sabemos falar porque nós somos afoitos. Você precisa de Jesus, vai lá na igreja Shalom, oh glória a Deus, e o Espírito Santo vai te derrubar no chão. Irmãos, esse cara vai sumir da sua frente. Mas você mostre para ele alguma coisa. Quer um cigarrinho? Não, não, graças a Deus eu tenho liberdade de escolher, eu não fumo. Aí vai uma cachaçinha aí para abrir o apetite. Aí Maurício, que já foi da sarjeta, né Maurício? Às vezes você não sabe, Maurício. Nem a sua família te queria, né Maurício? Sua irmã me falou. Conhecia sua irmã lá na madeireira, ela me disse, você não sabe quem era o Maurício. Ninguém queria perto do Maurício. Hoje o Maurício, todo mundo quer ficar perto dele, né? Aí quando eu falei que quer uma cachaçinha, ele já fez assim. Claro que não, né Maurício? Claro que não. Por quê? Porque ele um dia aprendeu e entregou para Jesus. E morreu aquilo. Então não tem vontade, está morto. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo?
Você precisa fazer um pacto, um propósito com Deus. Quando você disser: Senhor, eu não quero mais isso aqui, vou botar aqui, não quero mais. Pode demorar um pouquinho para sair, mas Ele vai pegar a tua palavra: eu não quero mais. Não quero mais. Então deixa eu perguntar para a igreja: irmãos, faltam 6 meses para o ano acabar. Será que nós não podemos trazer, cada um de nós pode trazer uma pessoa para Jesus? Convidar. Pastor, e se ele não vier? Isso não é com você, é com o Espírito Santo. Mas você vai convidar, falar de Jesus. Vamos lá. As pessoas estão sedentas, irmãos. Eu vou repetir o que falei no meio da pregação. Somos nós que temos que falar, porque somos nós que conhecemos. Eles não vão procurar um caminho que eles nunca viram. Amém ou não? É você que conhece, é você que tem que apresentar. Em nome de Jesus. A igreja Shalom tem feito muito pouco nisso. Às vezes nós estamos preocupados em fazer muitas outras coisas. Estamos esquecendo da principal, da essência, que é falar de Jesus. Pode ser que ele não venha, mas você precisa falar. Em nome de Jesus, eu quero profetizar isso na vida de vocês. Jovens, sabe quem são as pessoas mais propícias a trazer os jovens? Não sou eu, não é o Maurício, não é o Chicão, não é o Mauro, não, são vocês. E se vocês não falarem, eles vão achar que está tudo bem. Mas quando vocês mostrarem para eles que vocês são jovens, que não gostam do que eles acham que é bom, e vocês vão dizer para eles: por quê? Não, porque por isso. É mesmo? E você é feliz? Pô, vem comigo e vê. Vem comigo e vê. Faz um teste. Jovem adora testar, né? Deixa eu experimentar isso. Deixa eu experimentar droga. Deixa eu experimentar isso ou aquilo. Experimenta uma vez, Jesus. Se não der certo, devolve. Fala para ele: se não der certo, devolve. Pode falar com tranquilidade. Mas ele precisa experimentar. Ele precisa comer e beber desse corpo e desse sangue. Igreja, estou fazendo um desafio. Domingo que vem, dia 28. Será que podemos trazer alguém para Jesus? Depois tem o primeiro domingo do mês. Depois entramos em julho. Depois tem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quantas meses nós temos para falar de Jesus? Agora, irmãos que batizaram recente, não vou citar os nomes, cuidado que vão querer te matar. Matar a sua fé, matar os seus frutos, porque as pessoas vão começar a dar ouvidos a vocês e vão experimentar as coisas maravilhosas. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu estou entendendo que vocês vieram aqui fazer uma aliança com Deus nesse sentido, tá bom? E que vocês fizeram trazer ao altar alguma coisa que precisa morrer. É isso? Estou certo? Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos e filhas. Eu não tenho a menor ideia do que eles estão trazendo aqui. Não tenho. Mas uma coisa eu sei: o convite é para trazer tudo aquilo que precisa ser sepultado. E quando o Senhor trouxer à tona essa nova vida que eles estão vivendo contigo, tudo aquilo que precisa estar na sepultura, por lá fique. E tudo aquilo que pertence a eles, venha com eles. Mas venha renovado, venha transformado. Por isso, Senhor, eu coloco, através do teu, eu te peço que o Senhor coloque nos lábios de cada um palavras de vida, palavras de fogo. Quando eles abrirem a boca, não serão eles a falarem, e muitos crerão e voltarão para ti. Muitos crerão e virão aos teus pés e te servirão.
E lá em João 15 o Senhor disse: nisto é glorificado o meu Pai. 2 pontos, que deis muitos frutos. Pai, frutifica essa igreja e faça com que a igreja frutifique cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. É uma oração onde você está crendo que você veio trazer e deixou aqui no altar. Então você ofereceu ao Senhor, você queimou isso.